havia de vir o reino de Deus? Respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com a aparência exterior, nem dirão eis-o aqui ou eis-o ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse ao discípulo: dias virão em que desejais ver os dias do Filho do Homem, e não vereis, e divusão eis-o aqui ou eis-o ali, e não verdes nem os sinais. Porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quero agradecer aqui mais uma vez por esta oportunidade de estarmos falando desta obra maravilhosa, desta palavra do Senhor, daquilo que Deus deixou para seu servo. E o Senhor Jesus, ele foi aqui interrogado, diz a leitura, por os fariseus, e ele disse a ele que o reino de Deus não vem com a aparência exterior, e não dirão eles ali ou aqui, mas o reino de Deus estaria ali falando com eles, que era o próprio Jesus Cristo. Jesus, ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Irmãos, esse Jesus, que é o prometido das nações, aquele que as Escrituras falavam a respeito dele, como hoje fala. Antes de Jesus vir ao mundo, de nascer ali de uma virgem chamado, nós conhecemos, foi chamado Maria. Meus irmãos, aqueles que conheciam as Escrituras, eles receberam Jesus. Se a gente for imaginar, não seria fácil também para aquele povo na época entender isso, porque muitos diziam assim: esse aí não é o filho do José carpinteiro e de Maria? Meus irmãos, mas aqueles que criam, porque sabiam do que se tratava, que Jesus, ele prometeu vir e seria nascido de uma mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma, nós vemos hoje, meus irmãos, Jesus Cristo, ele veio uma vez e promete vir outra vez e levar o seu povo, a sua igreja. E quem será esse povo, essa igreja do Senhor? Aqueles que creram no nome dele, está lá no Evangelho de João, capítulo 1, onde o Senhor disse que ele veio para todas, para os seus, na verdade, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, recebem o direito de ser chamado filho de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos tendo esta oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Como aqui também nessa leitura diz, que muitos desejariam ou vão desejar ver esta palavra, ouvir as palavras, que muitos não tiveram essa oportunidade e deixam de passar. Mas o Senhor, irmãos, ele promete vitória para aquele povo que creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. Disse aos discípulos: dias virão em que desejais ver os dias do Filho do Homem, e não vereis, e divisão aqui ou isso ali, e não sigais. Cadê a Adriele? E assim como o relâmpago ilumina desde uma extremidade do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Filho do Homem. Louvado seja Deus. Irmãos, haverá uma oportunidade única em nossas vidas de estar com o Senhor, que é para subir aos céus. Aqui nós temos várias oportunidades de aprender de Deus, mas haverá uma só oportunidade naquele dia em que o Senhor vir, diz a Bíblia, visivelmente para todo olho ver. A Bíblia diz: todo olho verá e todo joelho se trovará diante da vinda do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a esperança, irmãos, de quem conhece a Deus, de quem se rende aos pés do Senhor. Às vezes a gente pode até dizer: eu não faço isso,
como um dia eu disse, meus irmãos, testemunho para a glória do Senhor. Um dia eu estive já em uma situação e os crentes pregando, né? E eu falava comigo, se um dia eu for ser um crente, mas eu não andarei na porta de ninguém, aperreando ninguém, é porque o conhecimento estava longe. Mas esse conhecimento chega até vós, meus irmãos, até mim, para libertar. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na vinda do Filho do Homem, na vinda de Jesus, o Senhor aqui, ele dá a comparação e diz que é como aconteceu nos dias de Noé. Está no versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ainda tem pessoas que dizem que o mundo só vai se acabar quando as mulheres parar de ter filho. Como que se as pessoas acabassem, o mundo não teria um fim. A Bíblia, irmãos, fala de um fim. E este fim será na vinda de Jesus para o arrebatamento da sua igreja. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, que cada um de nós que ouvimos essa palavra hoje, possamos acreditar nela. Porque o Senhor, Ele vela para cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que aqueles comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. E quero dizer para vocês, meus irmãos, a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela vai vir única, agora para buscar a sua igreja. Mas quando você morre, meu irmão, você não tem mais oportunidade. Você não tem mais oportunidade, então a oportunidade é hoje. Não vamos esperar ou aguardar que Jesus venha. Mas quando você morre, acabou a oportunidade. Não vamos deixar fechar essa porta, mas vamos aproveitar essa oportunidade, irmãos, e não fazer como aquele povo fez na época das costas para Jesus. É certo que, como Jesus disse lá na ressurreição de Lázaro, ele orou, o Pai disse, Pai, eu sei que tu me ouves, mas eu falo assim para que ele sabe que foi tu que me enviaste. E ele gritou em alta voz, Lázaro, sai para fora, louvado seja Deus. E do fundo saiu. E a Bíblia diz que ali muitos creram, meus irmãos, muitos creram, mas ainda não foi todos que creram. Então você vê essa dificuldade da parte do homem, que não é dele, é impedimento que vem das trevas. Mas se você der lugar a Jesus Cristo, trabalhar na sua vida, abrir a porta do teu coração para essa palavra entrar, Jesus faz uma obra maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quero agradecer a Deus por esta oportunidade. E a cada um que ouviu, aprendam, meus irmãos. Não jogue fora aquilo que Deus te deu. Aprenda do Senhor. E seja grato ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.